2 João, segundo o Evangelho de João, capítulo único, versículo 8. Segunda Epístola de João, no versículo 8. Está aí? Amém? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Em outra versão está dizendo: olhai para vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Pode estar sentado. Louvado seja o nome do Senhor, querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida e também na nossa família. O Senhor tem virado algumas chaves, como assim já diz o bispo. O Senhor tem falado ao nosso coração já há algum tempo que o tratamento do Senhor agora é com uma igreja madura. Portanto, nós precisamos atingir um nível de maturidade aonde vamos precisar ter o entendimento do Espírito Santo para entendermos esse tempo novo da qual o Senhor tem para nós. Nós precisamos atingir esse nível para entender e saber qual é a chave correta no lugar correto, para que possamos virar a chave e abrir as portas. Amém? Não adianta nós termos as chaves. A chave na mão não acontece nada. A chave ela precisa ser virada. E quando nós viramos a chave, pastor? Quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos e entendemos o que estamos ouvindo. Porque não adianta nada nós ouvirmos, irmos para os nossos lares, para a nossa casa, e não praticarmos nada daquilo que nós estamos ouvindo. Nós estávamos ainda há pouco não, acordamos a bispo e o bispo hoje 7 da manhã, tomamos café com eles e viemos para o nosso Casados para Sempre. E impressionante como nós ouvimos, né, da turma que está passando, algo renovador para nós nos dias de hoje. Algo, eu ainda tenho muito que melhorar, nós ainda temos muito que melhorar. Nós precisamos fazer isso ou aquilo. Mas é interessante que quando nós paramos para olhar, para analisar, a gente fala: poxa, mas talvez eu tenha patinado por coisa tão simples. Talvez eu tenha deixado me levar por algo tão simples, mas não é algo tão simples. É algo que a maturidade que você tem hoje tem feito você enxergar aquilo que pode parecer simples. E a cada dia que passa é dessa maneira que nós vamos trabalhando, ou seja, que o Senhor vai trabalhando conosco. A cada dia que passa nós vamos entendendo algo que hoje parece ser simples, mas até ontem era complicado. E nós louvamos a Deus por esse ministério, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos bispos que estão abertos a nos ensinar a cada dia. Estão abertos a receber revelações, a receber palavras proféticas, a receber direcionamentos, aonde são passados para nós, para que nós entendamos e viramos as chaves, para que venhamos a subir de nível e de maturidade espiritual a cada dia. Esse texto que nós acabamos de ler diz assim: olhai para vós mesmo, para não perder o que já ganhou. Olhai para vós mesmo, para não perder aquilo que já foi ganho. Porque nós temos o costume, a mania de olhar para nós mesmos e olhar aquilo que nós ainda não temos.
Nós temos a mania e o costume de olhar para nós mesmos e olhar aquilo que nós queremos. E nós não olhamos para nós mesmos e não agradecemos. E não damos glórias a Deus por aquilo que nós já temos, por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que nós já conquistamos, no caminho onde nós já trilhamos e no lugar aonde nós já chegamos. Ei, talvez hoje, faltando 2 meses para acabar o ano, talvez você ainda não se ajoelhou como nós fizemos aqui hoje para agradecer ao Senhor que você está 7 ou quase 8 meses passando por algo terrível e você não foi atingido e a tua casa foi guardada. Olhai para nós mesmos. A Bíblia diz: analise o homem, pois a ti mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. Agradeça ao Senhor pelo entendimento que você tem hoje, irmãos. O Senhor tem pressa de falar com uma igreja madura. O Senhor tem pressa em falar com adultos na fé. O Senhor não quer perder mais tempo com infantis na fé. E eu não estou dizendo de criança na idade, eu estou dizendo de criancice em muitos adultos que ainda tem. Olha para vós mesmo para não perder aquilo que já tem, porque nós não perdemos aquilo que nós glorificamos, que nós agradecemos, que nós somos gratos, porque o Senhor guarda. E aqui, olha, diz: antes recebamos o inteiro galardão. Se existe a palavra inteiro, quer dizer que tem gente recebendo pela metade. E galardão diz de promessas. Tem pessoas que estão recebendo as promessas, as recompensas pela metade. Sabe por quê, querido? Porque não tem aplicado o princípio do Senhor nas vossas vidas. Não tem aplicado o princípio do Senhor na nossa casa. Não tem aplicado os princípios que nós recebemos desse altar no nosso cotidiano. Por isso estamos recebendo o galardão pela metade. E normalmente, bispo, quando isso acontece, nós temos a tendência de culpar alguém. Porque se existe uma promessa, existe uma palavra profética, e por que eu ainda não recebo? Porque a igreja é fraca, porque aquela igreja não presta, porque o bispo não tem uma oração forte, porque a bispa não tem um tempo comigo. Porque isso, porque aquilo, porque o meu líder, porque a minha célula, porque a igreja é preta, porque. Mas nós nunca olhamos para nós mesmos. Nós nunca olhamos no espelho e falamos assim: ei, por que eu não tenho alcançado aquilo que o Senhor tem para mim? O que ainda está me impedindo de viver a vida da qual o Senhor desenhou para mim? Ou a Bíblia é uma mentira? Ou as palavras que saem desse altar são falácias? Porque eu ainda não alcancei. Aqui está dizendo: olha, olhai para vós mesmo. Aonde eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer? O que eu não tenho entendido como deveria entender? Olhai para vós mesmo. Ei, quem acredita que está vivendo o ápice de Deus? Quem acredita que está vivendo uma vida da qual Deus tem escrito para você? Quem daqui está vivendo essa vida? Olha, pastor, não precisa mais nada, está tudo certo, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Olhe para a tua vida hoje. Você acha que é essa vida que você tem vivido que Deus escreveu para você? Se tem alguém aqui que acha, levante a mão. Se tem alguém aqui que está vivendo tudo chuchu beleza, que está vivendo uma maravilha, que já tem vivido
todas as promessas de Deus na sua vida. Fale: pastor, eu não tenho mais nada que melhorar, está tudo maravilhoso. Se não está, por que não está? Você acha que é Deus que não queira que você e eu vivamos a vida da qual Ele tem para nós? Você acha que é Deus que não quer que você viva a vida que Ele sonhou e que Ele escreveu para você viver? Você acha que a tua família, a tua casa, o teu ministério, da maneira que está, ou da maneira que deve ser, você acha que é isso que Deus sonhou, que Deus escreveu para você? Não é isso. Mas por quê? Porque existem princípios que nós não aplicamos ainda. Existem princípios que nós já ouvimos, mas nós não aplicamos. E muitas vezes, Leandro, nós olhamos, pastor, e dizemos assim: é o diabo que não deixa, é o diabo que me segura, é o diabo que me prende de eu viver uma vida da qual Deus tem para mim, é o inferno que me atrapalha. Mas a minha e a sua Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer na minha nem na tua vida, igreja. Se Deus quer, se o diabo não pode impedir, então por que nós não recebemos? Se Deus quer, Deus sonhou, o diabo não pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida, você alcançar aquilo que Deus tem para você. Então por que nós não recebemos? Por que nós não chegamos? Sabe quem te atrapalha? Fazer igual o bispo aqui, pega o dedinho assim: você mesmo. Você mesmo se atrapalha. Você mesmo se impede de alcançar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos não recebe aquilo que Deus tem, porque não entendem a forma que Deus trabalha. Não aprendem, não entendem, não buscam da forma que Deus trabalha. Entenda: se você quer receber aquilo que Deus tem para você, se você quer receber o inteiro galardão, você precisa entender os princípios que Deus tem para abençoar o teu povo. Existem princípios que precisam ser exercitados para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Existem princípios que precisam ser estabelecidos, reconstruídos, restaurados dentro da tua casa, na tua família, para você receber aquilo que Deus tem para você. Existem princípios que foram quebrados lá atrás, que precisam ser restabelecidos para que você receba aquilo que Deus tem para você. Enquanto você ignorar princípios, desculpe, você não vai receber. Deus não vai, olha, entenda isso. Agora existe uma chave que nós temos que virar e começar a entender. Quer saber? Só o bispo quer saber. Quer saber? Deus não vai entregar nada a você, por menor ou maior que seja, sem antes provar o teu coração. Deus não vai te entregar nada, grande e nem pequeno, sem antes provar o teu coração. Poderia parar de pregar agora, e você entender isso, que Deus não te entrega nada antes de provar o teu coração. Antes de provar o teu coração, então todas as provas que eu estou passando quer dizer que Ele tem algo preparado para me entregar. Quando Deus vai entregar alguma coisa para alguém, antes Ele faz uma promessa.
O que as pessoas ainda não entenderam é que entre a promessa e o cumprir da promessa vai vir a prova. Entre ele prometer e o cumprimento da promessa, no meio existe a prova. A prova vem com um detalhe: ninguém que reprova com Deus recebe. Ela sempre volta para o final da fila. Se você for reprovado, querido, esqueça, você não vai receber. Você volta para o final da fila. Sabe? Começa tudo do zero. Recomeçar tudo de novo. Todo o caminho que você já trilhou, que você já alcançou, você tem que voltar tudo lá de novo, porque você foi reprovado. E a bênção está preparada, a promessa está preparada. Só que você não está preparado para receber aquilo que o Senhor preparou para te entregar. Por isso que nós, o Espírito Santo começou este culto dizendo, olha, essa ministração dizendo, olha, é tempo de maturidade espiritual, é tempo de uma igreja madura, uma igreja que esteja preparada para receber aquilo que Deus tem para ela, uma igreja que esteja fortalecida para aguentar aquilo que Deus tem para fazer através dela. Uma igreja que tem um entendimento de um adulto espiritual, para entender aquilo que o Senhor tem para fazer através dela. Abra a tua Bíblia, ou melhor, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu gosto muito desse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Vamos ler? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria, o passardes por várias provações. Querido, sabe o que Tiago está entendendo e nos falando nessa manhã? Porque antes de receber alguma promessa, virá a prova. Tiago aqui ele está nos falando, olha, quanto mais promessa você tiver, mais prova virá. Quanto mais prova você atravessar, mais promessas você receberá. Sabe essa prova que você está passando? Fique firme, fique forte, porque depois essa prova virá promessa. Agora você precisa ser aprovado naquilo que você está passando. Quanto mais prova eu passo, eu me alegro, porque eu sei que depois das provas virão as promessas. Deus só prova quem Ele está querendo aprovar e abençoar. Pare de murmurar no meio da tempestade. Pare de murmurar no meio da prova. Senhor, eu não sei, mas eu sei o que virá depois dessa prova. Eu não sei o porquê, mas eu sei o que virá depois dessa prova. Pare de falar, Senhor, não está vendo, Senhor, olha o que eu estou passando, Senhor, eu vou padecer, Senhor, eu não aguento. Queridos, entenda, o Senhor só prova quem Ele quer aprovar. O Senhor só prova quem Ele quer abençoar. O Senhor só prova quem Ele quer entregar uma promessa. Pare de muitas vezes murmurar, pare de querer se colocar como coitado. Ei, deixa eu dizer algo aqui nessa manhã para você. Já devo ter dito isso aqui, mas algo que Deus não tem de você, sabe o que é? Dó. Deus não tem dó nem um pouquinho de você. Pastor, não, Deus não tem dó de você, meu irmão. Sabe por quê? Ele sabe quem Ele criou. Ele sabe que você é muito, mas muito mais do que vencedor. Ele te conhece, talvez quem não se conheça é você mesmo. Ele sabe que você é forte, Ele sabe que você pode, Ele sabe aonde você pode chegar, Ele sabe o potencial que você tem, Ele sabe quem é você.
Talvez isso que você esteja passando, o Senhor esteja rindo, falando bobinho, ele nem sabe, ela nem sabe o que está preparado para ela. A minha e a tua Bíblia diz que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, para aqueles que amam, que Deus tem para aqueles que amam ao Senhor. Talvez você tenha pensado em algo, mas o Senhor tem muito mais para lhe entregar. Só que no momento de uma prova, no momento de um afunilamento, você não suporta, você reprova, e aí volta lá atrás. Ninguém que reprova com Deus avança, sempre volta. Lembra daquele povo de Israel lá no Egito? Foi feita uma promessa a eles em uma semana chegariam na terra de Canaã. Eles não chegaram na terra de Canaã. Aquela geração não. Foram reprovados pela murmuração, foram reprovados pelo descontentamento, foram reprovados pelas provas que passaram. Como nós começamos essa ministração, olha você mesmo, olhar para vós mesmo. Sabe que o Espírito Santo está nos falando? Olha quantos milagres você já viveu. Olha quantas vezes eu já supri a tua necessidade. Olha quantas vezes eu já te livrei. Olha quantas vezes eu já supri. Olha quantas vezes eu já te honrei. E você vem hoje falar que não suporta. E você vem hoje falar que vai entregar os pontos. E você vem hoje falar que não dá para fazer isso ou aquilo no ministério porque está muito pesado. E você vem hoje falar assim que não aguenta mais a tua vida. E você vem hoje até falar: Senhor, olha, não aguento mais, me leva. O Senhor diz: olha tudo que eu já te fiz. Lembrais da onde eu te tirei. Olha pelo ano que você passou e chegou até aqui. Quanto mais provação, mais promessa virão. Amém? Primeira promessa do Senhor, abra aí, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós vamos dar uma volta em alguns versículos da Bíblia, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Enfim, aqui o que Deus fez a Adão? Fale-lhe uma ajudadora. Aqui Deus está fazendo a Adão uma promessa. Promessa, não é? Fale-lhe uma ajudadora. Continua. Cadê? 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todos os ser vivente, isso foi o seu nome. Primeira promessa de Deus ao homem, Adão: olha, Adão, não é bom que você fique só, eu vou te fazer uma ajudadora idônea. Deus faz uma promessa, queridos, mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, vem todos os animais para Adão colocar o nome. Sabe o que é isso? Deus aqui faz uma promessa, mas Ele não pode entregar sem antes provar o coração de Adão. Toda vez que Deus tiver uma promessa, te fizer uma promessa, pode ter certeza, antes Ele vai provar o teu coração. Adão, queridos, colocou o nome em todos os animais. E aqui a Bíblia diz que Adão procurou em cada animal a sua ajudadora. Ou seja, vinha a vaca, Adão falava: vai chamar a vaca, não é minha ajudadora. Vinha o elefante, vai chamar elefante, não é minha ajudadora. Vinha, qualquer animal.
Vinha a onça, você vai chamar a onça. Não, apesar que tem umas ajudadoras aí que é onça, né? Entendi porque a risada dele foi alta. Depois você conversa comigo. Vinha todos os animais. A Bíblia diz que Adão procurou. Ou seja, mas Adão estava com o coração dele em paz na promessa que o Senhor havia feito. Eu costumo até brincar dizendo que foi a única vez que a chita teve oportunidade, irmão. Veio o macaco, a chita, Adão falou assim: macaco, chita não é minha ajudadora. Se Adão entende que qualquer um daqueles animais era a tua promessa, ele perderia a tua bênção, a tua ajudadora idônea. Sabe onde está o problema? Deus faz uma promessa hoje e você quer receber amanhã. Deus te promete algo hoje e você quer receber amanhã. Não precisa sair desesperado, irmão, atrás da promessa, porque a nossa Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Nós falávamos agora ali no casado, e eu estava ali já pensando na mensagem, e prestando atenção no casados, e falando, e acho que foi o Du. Cadê o Du? Cadê o Eduardo? Tá lá. E o Du falou assim: olha, quando o cara lá que planta, como é o nome? Lavrador, é isso? O cara lá que planta, o lavrador, ele vai preparar a semente, ele prepara a terra, tudo bonitinho, aí ele coloca lá a semente, aí ele fecha tudo, e tudo aquilo ali na minha cabeça. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de preparar a terra, há tempo de plantar a semente, há tempo de escolher a semente, há tempo de regar, há tempo de esperar a árvore crescer, há tempo de esperar o fruto brotar, há tempo de esperar o fruto amadurecer. Há tempo para todas as coisas. O problema é que a gente planta hoje e quer colher amanhã. O fruto bonzinho, né? Deus te faz uma promessa hoje e você quer receber amanhã, irmãos. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tem muita coisa acontecendo com você que aparentemente é o que Deus lhe prometeu, porque assim você pensa, mas nada mais é do que Deus provando o teu coração. Tem muita coisa que a hora que chega você, é a promessa de Deus, e muita gente já quebrou a cara, inclusive eu, por isso, por pensar que era aquilo que Deus havia prometido, e não é. Era simplesmente Deus preparando a terra, provando o teu coração, provando o teu coração. E interessante quando Adão diz: passou todos os animais. Imagina, irmãos, o tempo que durou para Adão colocar e dar nome a todos os animais. Adão diz assim: passou todos os animais, eu não encontrei. Deus fala: é agora. Deus fala: é agora. Aí Deus coloca ali um sono profundo em Adão. Mas preste atenção nisso, querido. Uma das coisas que tem afastado as pessoas de receber a promessa chama-se ansiedade. O que mais tem afastado você de receber aquilo que Deus tem para você é a tal da ansiedade. Eu quero receber, eu quero. Adão não fica ansioso. Adão colocou o nome em todos os animais. Quando ele falou: Deus, eu não encontrei a minha ajudadora, Deus falou: agora. Deus coloca Adão um sono profundo, tira uma das suas costelas, e ali ele entrega a sua mulher. Sabe o que a nossa Bíblia diz? Que você não precisa atrás da promessa com a força do seu próprio braço, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Deus cumpre a promessa colocando Adão para dormir. Sabe o que nós entendemos, bispo? A Bíblia diz que Ele acrescenta aos seus enquanto você não precisa sair desesperado atrás daquilo que Deus te prometeu, queridos. Enquanto você estiver dormindo, Ele está te acrescentando aquilo que Ele te prometeu. Enquanto você menos esperar, Ele vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. O problema é que tem muita gente abraçando a chita, pensando ser a sua ajudadora.
a onça. Serpente. E agora tem até querendo abraçar o lobo guará. Isentão, né? Não aguenta a prova. Ah, Deus prometeu, ajudador, então eu vou que vou, é essa mesmo. Não. A pastora Patrícia, ela sempre menciona, né? Nos cursos dos casados, ou alguém quando vem falar para ela, principalmente lá em Carapicuíba, algumas moças novas que casaram, eu não aguento mais, eu não quero mais, e que não sei o que, papapá. A pastora fala assim: na hora que era para você abrir os olhos, você fechou. Agora é hora de você fechar os olhos e ajoelhar e orar, que não tem mais o que fazer. Queridos, quando você abraça aquilo que não é para você, não tem mais o que fazer. Abraçou, já era. Por isso tome muito cuidado de não abraçar a Chita pensando que é a tua ajudadora ou o teu Isaac. Tome muito cuidado de não se apegar em algo pensando que é a promessa que Deus tem para você. Tem pessoas que estão procurando uma porta de emprego, uma porta de emprego, uma porta de emprego, e nós já vamos chegar na onde nós queremos caminhar para essa mensagem que diz sobre a honra. Tem pessoas que vão, eu quero uma porta de emprego, eu quero uma porta de emprego. É a primeira que abre, vai, pega e vai, não ora e não perde o discernimento. E não perde a opinião daquele que nós mais ignoramos na face da terra, chamado Espírito Santo. Porque quando você toma alguma atitude sem consultar o Espírito Santo, você está desonrando o Espírito Santo. Você está desobedecendo Jesus. Porque Cristo, quando ele foi para ser ressuscitado, ele diz: olha, eu vou, mas o meu Pai, ele enviará um outro Consolador, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te discernir, aquele que vai falar, aquele que vai te alertar, aquele que vai te consolar. E muitas vezes nós tomamos algumas atitudes ou várias atitudes sem consultar aquele que está conosco todos os dias, em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos e abraçamos aquele emprego, e aquilo se torna um problema, uma bomba na nossa vida. Quando nós compramos algo, um carro, uma casa, sei lá, algo, e depois a gente só tem problema. Quem já passou por isso aqui? Por quê? Porque não consultou o Espírito Santo. Nós ignoramos a presença do Espírito Santo. Nós não honramos para aquilo que ele foi enviado. Espírito Santo, me instrua. Espírito Santo, me fala. É ele. Espírito Santo é ela. Espírito Santo é para comprar. Espírito Santo não é para comprar. Espírito Santo é esse emprego. Não é esse emprego. Nós simplesmente abraçamos a chita, irmãos, pensando que é a bênção e a promessa da qual o Senhor tem para nós. Aprenda mais esse passo de maturidade. Siga aquilo que somente o Espírito Santo te fala. E as pessoas muitas vezes não aguentam passar a prova. Entenda, todos viram em Saul um problema. Davi viu uma oportunidade. Davi, por mais prova que passou com Saul, ele viu uma oportunidade. Se não fosse Saul, Davi não seria rei. José passou uma prova tremenda com a própria família, dentro da sua própria casa, com os seus irmãos. Mas se não fossem os irmãos de José, José não chegaria a ser governador. Talvez a prova que você tem passado hoje, entenda e fique firme, é algo de muito grande que o Senhor está querendo te colocar amanhã. Aguente firme. Não queira tudo de mão beijada. Vamos lá, mais um, Gênesis 12, capítulo 1, versículo 3. Gênesis 12, 1 ao 3.
vamos para o encerramento. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus acaba de fazer com Abraão? Uma promessa. Vocês não vieram, não? Uma promessa. Não foi só uma, aqui foram muitas promessas, não é? Muitas promessas. Mas quanto mais promessas, mais provas. Quanto mais promessas, mais. Versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, 1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus... gente, vocês não vieram hoje não. Sucedeu que depois dessas coisas Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Abraão teve muitas provas, porque o Senhor havia entregue muitas promessas. Ei, quanto mais promessas você tiver, pode ter certeza que mais prova você terá. Atrás de uma vitória sempre existirá uma trajetória. Você nunca vai chegar a uma vitória sem antes passar por uma trajetória. Essa trajetória é árdua, é difícil, é dolorida, é de muita lágrima, muito choro, muitas vezes muito investimento. Mas saiba de uma coisa: aquele que te criou, que escreveu a tua vida, que escreveu a tua história, tem vitórias muito maiores do que você pensa e do que você imagina para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Abraão, ele foi provado até o último, até o ponto de Deus testar o coração de Abraão, de falar: Abraão, pega o teu filho e leva ao monte aonde eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer ele a sacrifício a mim. Abraão, ele pega, e a Bíblia diz que ele andou 3 dias e 3 noites quase para chegar ao monte Moriá, ao monte na região do Moriá, aonde Deus iria lhe mostrar. Querido, nós não vemos na Bíblia Abraão questionando ao Senhor: por que, Senhor? Por que, Senhor? Vai fazer isso comigo? Não. Abraão simplesmente ele honra aquilo que o Senhor está falando com ele. Abraão pega Isaac, já um jovenzinho, adolescente para jovem, vai andando com o menino, preparou o cutelo, o fogo, a lenha, e vai com Isaac para subir ao monte. Abraão tinha alguns dias ainda de viagem para cair no arrependimento, cair em rebeldia, ao falar: eu não estou ouvindo, isso é voz do inimigo, eu não vou. Mas Abraão, ele não questiona a Deus, porque ele sabe que ele está passando por algo que vai vir de muito maior para a vida dele. Sempre quando você questiona a Deus, você volta para o final da fila, porque você é reprovado. Pare de questionar aquilo que você tem que passar, glorificando e louvando ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão chega àquele monte, está subindo um monte com Isaac, e o menino fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Abraão estava debaixo de uma palavra, de um direcionamento do Senhor. Abraão está subindo para um lado, e Abraão fala: Deus proverá, filho, Deus proverá. Abraão estava com o Senhor, Abraão estava com Cristo, o Cordeiro Santo. Abraão tinha uma palavra do Senhor, e Abraão subia para um lado, e Deus providenciando o Cordeiro do outro. Abraão está subindo de um lado, e o Cordeiro está
subindo do outro. Toda vez que você vai debaixo de uma palavra do Senhor, Ele providenciará o cordeiro, e você não precisará sacrificar nada do que é teu, porque Ele proverá na tua vida. Quando Abraão chega ao monte, que coloca o menino, que vai sacrificar o menino, o anjo fala: para, Abraão, você passou na prova, você passou no teste, eis aí o cordeiro aí. Você não precisa sacrificar aquilo que é teu, quando você está debaixo de uma palavra de obediência ao Senhor, cumprindo o princípio da qual o Senhor te ordenou. Nós estamos falando aqui de sacrificar o próprio filho. Talvez o Senhor tenha pedido algo seu e você não tem dado. Talvez o Senhor tenha falado com você algumas coisas e você não tem cumprido. Toda vez que você cumprir aquilo que o Senhor mandar, você não precisará sacrificar aquilo que é teu, porque o Senhor preparará o teu sacrifício. Cadê a Lu? A Lu, posso falar? Ou não? A semana passada, quem esteve na ceia semana passada? De manhã. E a semana passada nós ouvimos aqui uma palavra maravilhosa sobre autoridade. Quem lembra? E é interessante como o Senhor começa a tratar a nossa vida. Eu estava lá no casado, o bispo hoje pegou e mandou uma mensagem para mim. Ele disse: olha, eu abri o Facebook, olha o que eu recebi. Exatamente a mensagem que está sendo pregada praticamente hoje. Quando Deus quer tratar a tua igreja, levar para um outro nível, Ele vai falando. Semana passada nós ouvimos sobre autoridade, sobre aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida. Hoje você está ouvindo falar de honra. E Deus sempre provê, Ele provê o cordeiro para aquele que o coração está disposto a honrar. A semana passada talvez vocês tenham visto uma fila na hora da oferta. Quem viu? Aquela fila, nós aprendemos que nós devemos primiciar o nosso sacerdote. Nós já vamos falar sobre isso, mas agora que eu quero falar sobre a Lu, posso falar? No meio da semana a Lu falou assim: pastor, eu acho tremendo, eu já pratico isso, só que essa semana ainda não havia entrado trabalho nenhum, é isso? Ela sempre teve o desejo, mas ela não tinha condição, porque sempre era aquela coisa ou outra e ela não separava. E eu lancei uma palavra na semana sobre a vida dela e do Rogério. Eu falei: Lu, coloca no teu coração que Deus vai prover para a tua vida. A Lu foi uma das que subiu chorando. E ela me pegou lá atrás, ela falou: pastor, obrigado. Obrigado porque o Senhor proveu essa semana na minha vida e eu tive a minha primícia para entregar para o meu sacerdote. Toda vez que você coloca no teu coração um princípio da qual o Senhor espera de você, Ele proverá o cordeiro, Ele proverá o sacrifício. O problema é que nós não ligamos para o princípio. O problema é que nós não estamos nem aí para o princípio. Ei, entenda algo. Quando você honra Deus, quando você honra os seus líderes, quando você honra aquele que o Senhor te colocou na sua vida para te direcionar, Ele proverá o cordeiro. O Senhor fala para Elias: Elias, vai para o ribeiro de Querite, e lá eu vou mandar o alimento para você. Foi isso? A Bíblia diz que Elias está lá no ribeiro de Querite e tal. Daqui a pouco, quem vem trazer carne e pão para ele, querido? Um corvo. Para quem não sabe, o corvo é parente do urubu. E para quem não sabe, o que o urubu come, ele gosta de carniça. E de manhã vem lá o urubuzinho de Deus para abençoar, para trazer o alimento para Elias. Talvez se fosse eu e você, iríamos rejeitar aquilo que o Senhor está mandando para nos abençoar. Sabe por quê? Porque o Senhor é craque, irmãos, em dar aquilo que você precisa com a embalagem que você não espera.
O Senhor é craque em te entregar aquilo que você precisa com a embalagem que você não espera. Talvez você já rejeitou as bênçãos do Senhor por estar numa embalagem da qual você não espera. E aí vem o urubu: não, eu não vou comer essa carne não, mas é Deus que está mandando. Elias, ele não questiona, ele come. E Elias ainda ele trata bem o urubuzinho de Deus. Sabe por quê? O urubuzinho tem que voltar à noite. Talvez se Elias chota o urubu, sai daqui, bate no urubu, dá paulada, o urubu não voltaria à noite. Esquenta que nós estamos falando de honra e nós vamos chegar onde você espera. Queridos, não questione aquilo que o Senhor tem feito para a tua vida, ou através de quem Ele tem feito na tua vida. Talvez você tenha vindo nessa igreja, talvez você tenha participado desses cultos, talvez você recebe alguma palavra do altar e tenha questionado através da embalagem da qual Deus tem entregue a você. Talvez você saia daqui murmurando, reclamando sobre uma autoridade espiritual da qual Deus colocou na tua vida, porque se você está aqui dentro, a tua autoridade espiritual é o bispo Herves e a bispa Miriam. Dois urubuzinhos lindos de Deus. Sem piada, hein? Mas talvez saia uma palavra de confronto, você vira as costas, sai murmurando e vai embora. Talvez saia uma palavra de direcionamento, sai ali naquela rua, você já esqueceu tudo. Talvez você nunca chegou e deu um abraço no teu bispo e na tua bispa, para apenas falar para eles: bispo, conta com as minhas orações. Talvez você nunca chegou até eles para falar: bispo, eu amo a tua vida, eu amo o Senhor. Talvez você nunca chegou num dos filhos dele e disse: bispo, eu amo e abençoo teus filhos, a tua família a cada dia. Isso é honra. Isso é tratar bem o urubuzinho de Deus. Honra para o corvo voltar. Abre aí para mim Marcos 6, capítulo 1. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Eu falei que já ia encerrar, mas igual o bispo, eu tenho mais 40 minutos depois que fala para encerrar. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Pode ir. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Pode ir. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Volta aqui um versículo para mim. E não podia fazer ali nenhum milagre. Aqui está falando de Jesus, que não teve honra na sua própria terra, na sua própria casa. Querido, o profeta tem que ter honra dentro da sua própria casa, dentro da sua própria terra. Um profeta precisa receber honra. Por quê, pastor? Você vai entender. Gênesis 27, 1. Quando Isaac já estava velho
e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai a campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Queridos, aqui Isaac ele está falando para o filho: olha, eu já estou velho, já estou partindo, mas eu preciso te abençoar. Sai agora, caça um guisado, faça para mim um cozido da maneira que eu gosto, para que a minha alma te abençoe. Há alguma ligação com o que nós lemos quase agora em Marcos, aonde Jesus não pôde abençoar o povo da sua própria casa, da sua própria terra? Aqui Isaac está dizendo: olha, filho, para que eu consiga te abençoar, minha alma precisa estar alegre. E o que tem isso a ver, pastor? Jesus, ele não pôde abençoar, curar aquele povo incrédulo, sabe por quê? Ainda que ele quisesse, naquele momento ele é só um instrumento de Deus para fazer a cura e para abençoar. Ainda que ele quisesse, pela incredulidade, rebeldia, falta de honra do povo, ele não pôde abençoar quem ele quisesse. Isaac, se quisesse abençoar o teu filho com a tua alma amargurada, ainda que ele quisesse, ele não poderia abençoar os seus filhos. Por quê? Porque a alma dele estava amargurada. E o que isso tem a ver, pastor? O poder não estava neles, o poder está no Pai. Jesus, Isaac, Bispo Everson, Bispo Miriam, só são instrumento de Deus para lhe abençoar. Agora, mas nem que eles queiram, eles conseguem te abençoar se a alma deles não estiver alegre. Se eles não forem honrados, ainda que eles queiram, irmão, tome muito cuidado quando você falar das suas autoridades espirituais. Tome muito cuidado quando você desonrá-los, porque ainda que eles queiram, Deus não vai permitir que ele lhe abençoe. Tome muito cuidado quando você falar dos seus líderes espirituais, porque ainda que eles queiram, Deus não permite que ele vos abençoe. E não vai adiantar você sair falando. Sabe por quê? Quando você fala mal de um líder seu, quem está ouvindo é o próprio Deus. Lembra de Arão e Miriam falando de Moisés? A Bíblia diz que quem estava ouvindo era o próprio Deus. Deus chama Arão e Miriam para a ideia, fala: vem cá, dele cuido eu, deles cuida o Senhor. Você não pode de maneira nenhuma desonrar os seus líderes falando mal ou ao contrário, porque ainda que eles queiram, de maneira nenhuma eles consigam colocar as mãos sobre você e te abençoar, porque o Senhor não vai permitir, porque o Senhor sonda e sabe qual é o teu coração em relação a eles. Amém? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. Palavra, pastor, que isso? Pega assim, ó. Pega a chave aí. Faz assim, ó. Hoje você está virando a chave. Está chegando num nível de maturidade aonde Satanás não vai mais prevalecer sobre a tua vida e nem sobre a tua casa, porque você é a igreja viva do Senhor, aqui na tua casa, onde você estiver. E para encerrarmos, Ezequiel 44:30. Igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oblação de tudo,
de todas as vossas oblações serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Talvez o Senhor disse tudo isso aqui para você hoje, para falar o quanto você tem que cumprir o princípio que o Senhor estabeleceu. Que talvez no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso ministério, da nossa vida ministerial, da nossa vida de crente, foi perdido. A honra aos nossos sacerdotes, a honra aos nossos líderes. Sacerdote daqui é o bispo Eves e a bispa Miriam. Todas as primícias, primícias quer dizer primeiras coisas, primazia. Tudo aquilo que você receber, você vai separar uma primícia para o teu bispo e para a tua bispa. Amém? Pastor, mas eu já entrego o dízimo. Dízimo serve para guardar aquilo que você já tem. Pastor, mas eu já sou ofertante. Oferta serve para você prosperar. E a primícia? Aí você me quebra. Primícia serve para fazer repousar as bênçãos sobre a tua casa. Todas as vezes que você pegar uma primícia e vir aqui no dia de ceia e entregar para o casal, bispo Eves e bispa Miriam, ele vai abençoar a tua casa e a tua família. Querido, isso tem feito uma diferença na nossa vida, na vida da minha família, desde quando nós entendemos o que é isso. E por que vocês viram aquela fila aqui domingo passado na ceia? Porque no Casados para Sempre nós começamos a abordar esse assunto, e os casais pegaram e fizeram. E a partir de agora eu espero que você, como igreja, entenda e comece a praticar esse princípio também do Senhor, honrando os vossos sacerdotes. Minha filha Rafaela, eu sempre falo isso, que nós ensinamos elas desde pequena, né, a estabelecer esse princípio. Quando a Rafaela fez 15 anos, nós éramos pastores lá em Carapicuíba ainda. Estávamos na cobertura do apóstolo Gilson, e ali ela juntou uma primícia. Nós demos uma primícia para a Rafaela, porque nós temos esse princípio em casa, né? Quando alguém faz aniversário, a gente presenteia com uma primícia. Primicia minha mãe, honra minha mãe, a Patrícia, minhas filhas, né? E elas entenderam. Eu lembro que a Rafaela juntou as primícias que ela recebeu e deu R$400, foi isso, Rafa? E sem a gente saber, num domingo de culto, nós fomos lá no apóstolo Gilson, da qual nós estávamos lá. Ela pegou o envelope e colocou os R$400, foi até o apóstolo Gilson e falou: apóstolo, me abençoa nos meus 15 anos de idade. Queridos, isso abre os céus, rasga os céus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Comece a fazer isso, comece a praticar isso, queridos. Na igreja era tão lindo quando nós víamos crianças, bispo trazer moeda dentro do envelopinho e falar: pastor, é minha primícia. Que elas ensinavam na escolinha as crianças a fazer isso. Comece a fazer isso. Comece a estabelecer esse princípio na tua vida, em nome de Jesus. E toda a sua casa será abençoada pelo poder do Senhor e pela palavra profética que sai da vida dos nossos sacerdotes. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. A bênção do dízimo, a bênção das primícias, não está quando você entrega. A bênção do dízimo e das primícias não está quando você entrega. As bênçãos do dízimo e das primícias está quando você separa. Quando você recebe, se a primeira coisa que você faz é separar o dízimo e as primícias, o Senhor está lhe falando:
está preparado para receber aquilo que eu tenho, porque assim diz o Senhor: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Amém? Erga tuas mãos para o céu. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você tenha estado em falha no dízimo, talvez você tenha estado em falha em oferta, talvez você nunca entregou uma primícia para o teu sacerdote, para a tua sacerdotisa, talvez você nunca entregou uma primícia, talvez você nunca deu um abraço dizendo: olha, estou aqui, amo a tua vida, eu quero te honrar, eu quero alegrar a tua alma, para que você possa me abençoar. Olha, seja inteligente, igreja, abençoe, seja inteligente honrando os seus sacerdotes, para que ele consiga te abençoar, porque Deus está de olho, Deus sonda o teu coração. Então, a partir do momento que você honra, que você alegra a alma deles, eles conseguem te abençoar, porque o poder não está neles, o poder está em Deus. Então comece a praticar isso em nome de Jesus. Comece agora a fazer um voto já com Deus, e um voto não de tolo, mas um voto de um filho, de um servo, de um filho legítimo, de um entendedor da palavra, de um cumpridor de princípios do Senhor. Comece a fazer um voto: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me perdoe, ó Deus, porque até agora eu estava sendo infiel nos dízimos, nas minhas ofertas. Me perdoa porque eu não tinha esse entendimento de primiciar o meu sacerdote, Senhor, mas a partir de hoje eu tenho, e assim eu farei, Senhor. Farei de tudo para que eu venha alegrar a alma deles, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles possam me abençoar, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faça um voto com o Senhor nesta manhã, que nada que vier aos meus ouvidos que seja contra a minha liderança, ou eu vou alimentar, não, vai parar em mim, Senhor. De mim já vai pro ralo, porque não vai frutificar essas palavras malditas contra os meus líderes, contra a minha igreja, contra o meu ministério. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu faço um voto hoje, um voto de um maduro, um voto, Senhor, de um instrumento do Senhor. Meu Deus, eu faço esse voto hoje, ó Pai, que vou honrar os meus líderes, que vou honrar os meus sacerdotes a partir desta manhã. Ah, meu Deus, oh Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esse princípio. Obrigado, Senhor, por eu entender nessa manhã que eu preciso honrar, que eu preciso ser fiel, que eu preciso, Senhor, me fortalecer quando eu passo por provações, porque o Senhor quer me aprovar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por este ministério. Obrigado, Deus, pela vida dos meus bispos. Obrigado pela vida dos meus líderes, dos pastores. Obrigado, Senhor, pelos líderes de células. Obrigado, ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, eu não entendo o esforço que eles fazem. Eu não entendo, Senhor, oh meu Deus, a dedicação que eles têm para cuidar de mim, oh Deus, para orar por mim. Oh Deus, eu vou prestar mais atenção nisso, vou honrá-los, meu Deus, vou honrá-los, Senhor, vou estar disposto, oh Deus, a eles. Oh aleluia, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Erga tuas mãos o mais alto que você puder e fale com Deus, fale com o Senhor. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluia, aleluia, Senhor. Oh Deus, a partir de hoje, ó Deus, a partir de hoje, Senhor, serei fiel. Oh Deus, serei fiel, Senhor. Nada mais vai me tirar do princípio de cumprir o princípio e os propósitos do Senhor para minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo.